Saudações, amados irmãos, conheçam o projeto Cidade Luz Brasil. Localizado na Chapada dos Veadeiros, próximo a Alto Paraíso de Goiás, a fazenda fica em um vale cheio de cristais, onde estamos construindo um projeto humanitário com moradias, centro educacional, centro médico e quântico para sua evolução física e espiritual. Para reunir recursos para as obras, estamos oferecendo alguns terrenos, de 250 até 2.000 metros quadrados junto ao projeto. Você gostaria de ter um local com ótima altitude e cheio de cristais em meio à natureza? Se sim, mande mensagem neste WhatsApp que está na tela e obtenha todas as informações. A paradisíaca Chapada dos Veadeiros fica próximo a Brasília e é um patrimônio mundial pela Unesco, e além de ser um local protegido e preservado, tem centenas de cachoeiras e pontos turísticos. Se você recebeu o chamado interior e quer viver no paraíso, o lugar é aqui. A humanidade é o próprio Deus. O Criador primordial disse a essas extensões, de si mesmo, deuses criadores, para sair e criar para que tudo o que eles criassem, entendesse sua essência como a identidade do Criador primário. Cada hierarquia criou outra hierarquia e assim por diante. Finalmente, em um dos sistemas galácticos, planejou-se projetar a Terra como um centro intergaláctico, para troca de informações. Muitas civilizações sencientes deram seu DNA para ter uma representação de sua codificação neste planeta. Então os geneticistas projetaram várias espécies, algumas humanas, algumas animais, brincando com as variedades de DNA para transformar a Terra em uma biblioteca viva. Houve batalhas no espaço pela posse deste planeta. Algumas escaramuças ocorreram e a Terra se tornou um lugar de dualidade. Certos deuses criadores que tinham o direito de fazer o que quisessem porque a Terra era uma zona de livre-arbítrio, vieram e assumiram o controle há aproximadamente 300.000 anos. Os novos proprietários não queriam que as espécies nativas da Terra, humanos, fossem informadas sobre o que havia acontecido, para que fossem mais fáceis de controlar. É por isso que a luz é informação a escuridão é falta de informação. Essas entidades lutaram contra a luz e a Terra se tornou seu território. Houve muita radiação e ação nuclear e uma grande parte da Terra foi estourada em pedaços. A espécie original experimentou grande destruição. Fonte: Isabel Garcia Garcia. Aquele que serve o que o futuro reserva. Saudações para você. Aquele que serve aqui, menos Josana neste ponto. Ela saiu. Ou diríamos que Joana saiu. Portanto, somos nós, aquele que serve, que responderemos às suas perguntas, se você as tiver. Você teria alguma pergunta aqui para aquele que serve? Convidado, eu tenho uma pergunta. OWS, sim. Convidado, na verdade, é uma pergunta em duas partes sobre leitos médicos. Eu tenho falado conversando com uma pessoa no Telegram. O nome dela é Ashley Prince, ela tem algum tipo de canal. Eu só quero saber se o que ela está dizendo, ela está falando sobre os verdadeiros leitos médicos alienígenas. E também o número 2, ou parte B, os chapéus brancos têm a capacidade de usar leitos médicos se precisarem deles. OWS, diremos a você que a ideia de leitos médicos está se tornando cada vez mais importante. Mas estão ouvindo sobre isso. E ao ouvir sobre isso, você o está criando. Mais e mais de vocês estão falando sobre isso. Você o está criando para trazê-lo à existência. Agora, os que estão disponíveis agora neste momento não são os que vêm de seus amigos irmãos e irmãs. Ainda não. Mas é o precursor dela. O movimento do antigo modelo médico, para trabalhar com frequência e consciência, som e cor, e todas essas coisas que trarão um novo nível de consciência para a cura, não simplesmente para trabalhar com os sintomas. E então, uma vez que a pessoa esteja trabalhando com os sintomas, isso os leva a precisar cada vez mais de assistência médica em termos de seus vários medicamentos, e esse tipo de coisas. Assim, conforme alguém fica cada vez mais doente, eles precisam de mais e mais medicamentos, e trazem novos medicamentos para deixar cada vez mais doente, e todas essas coisas que têm acontecido com as suas empresas farmacêuticas.
Isso está chegando cada vez mais ao fim aqui. Vai demorar um pouco, mas está chegando. E o advento dos leitos médicos, e o movimento do que são considerados leitos médicos, para as câmaras cristalinas, câmaras de cura cristalina, que está chegando. Mas será necessário um movimento de consciência até o ponto em que os seus irmãos e irmãs dos céus possam se revelar. É quando você terá as verdadeiras câmaras de cura que vêm dos seus irmãos e irmãs dos céus. Ok? E a primeira parte da sua pergunta, porém, aquela que está trazendo isso é apenas um precursor. Ainda não são os verdadeiros leitos médicos. É apenas o começo disso. Ok? Convidado, ela disse que já os usou em outros planetas. OWS, você pode olhar para isso como que alguém está dizendo como real. Ou você pode pesquisar dentro de si mesmo, e entender como isso ressoa dentro de você. Isso é o que diríamos aqui. Isso ressoa. Parece certo? Ou é algo com alguém que é simplesmente um voo de fantasia que... Convidado, não acredito, então obrigado. OWS, sim. Está chegando, mas ainda não. Haveria outras perguntas aqui. Convidado, sim, eu tenho uma pergunta. OWS, sim. Convidado, quão imperativo é ser vegetariano, antes da ascensão? OWS, não entendemos a primeira parte dessa pergunta. Convidado, quão imperativo é tornar-se vegetariano antes da ascensão? OWS, é tudo sobre consciência. E se alguém sente que precisa se afastar da ingestão de carne física, e tudo isso, porque sua consciência está chamando por isso, então, de fato, você o faria. Mas se a consciência que está dizendo, bem, não é tão ruim neste ponto, desde que você esteja absorvendo aquelas coisas que são orgânicas e desta natureza, cultivadas mais localmente em termos de vegetais, frutas e todas essas coisas, assim como a dos animais que são ingeridos aqui localmente seriam as melhores sempre. Mas, novamente, é tudo sobre consciência e mudança de frequência, dentro da consciência. Então, simplesmente pergunte a si mesmo. Pergunte dentro de si mesmo. Em vez de perguntar a outro, como nós, pergunte a si mesmo e receberá uma resposta sobre o que é certo, ou não para você neste momento. Ok? Convidado, muito obrigado. OWS, haveria alguma outra pergunta aqui? Convidado, eu tenho uma pergunta relacionada que acabei de fazer. Você poderia nos dar alguma orientação sobre como purificar os alimentos se nem sempre podemos comprar orgânicos, ou se desejamos elevar a vibração dos alimentos que temos, ou que foram comprados em latas e caixas, e coisas assim? Você poderia nos dar alguma orientação, por favor? Obrigado. OWS, podemos dizer-lhe que simplesmente com a sua intenção, você pode purificar qualquer coisa, mesmo algo que possa ser considerado veneno. O que estamos dizendo aqui é que quando alguém tem uma consciência elevada o suficiente, pode ser, por exemplo, picado por uma cascavel, e se não acredita que o veneno irá afetá-lo porque sua consciência é alta o suficiente para acreditar nisso, então isso não os afetará. Você vê? É o mesmo que colocar a mão no fogo. Se você não acredita que vai queimar, não vai. Assim é o mesmo com os alimentos, e as águas, e todas essas coisas que você ingere em seu corpo. É um processo de crença. Agora lembre-se, acreditar é ver. Então, quando você chega a esse entendimento e esse nível de consciência, não importa o que você ingere em seu corpo, porque você pode transmutá-lo antes que ele entre. Quanto a uma maneira direta de fazer isso, estamos dizendo que isso acontecerá quando você levar seu sistema de crenças e sua consciência junto com ele. Então você saberá exatamente o que fazer e como fazer quando vier. A questão é, você está pronto para isso agora? Ok? Convidado, muito obrigado. OWS, haveria mais perguntas aqui? Convidado, sim. OWS, tiramos mais uma dúvida, e depois precisamos liberar o canal. Convidado, sim, ok. Vários anos atrás, no prazo de 6 de janeiro, era incompreensível para mim pensar
que realmente teríamos que avançar para outra eleição, mas temos, com o Deputat no comando. Agora parece que precisamos fazer isso. Podemos estar caminhando nessa direção. Mas você pode nos dar um raio de esperança, de que há algo ou coisas poderosas acontecendo nos bastidores, para garantir que a eleição não seja roubada novamente que não tenhamos mais 4 anos, porque é muito difícil contemplar outra, mesmo quando chegarmos a esta eleição em mais 4 anos. Então, você pode nos dar alguma esperança nessa questão? OWS, diremos isso em apenas 6 palavras. Os chapéus brancos estão no comando. Convidado. Ok, então, espero que não tenhamos que lidar com mais 4 anos. Então, OWS, não sofrer muito com essas 6 palavras simples. Isso deve dizer o que está vindo aqui. Convidado. Ok, obrigado. OWS, sim. Precisamos liberar o canal aqui. Simplesmente continue realizando suas atividades diárias, mas faça-o com um nível mais elevado de consciência ao fazê-lo. Eleve sua vibração de frequência sempre que pensar nisso, simplesmente faça. De uma ferramenta melhor que você precisa, para fazer isso, apenas faça. Você descobrirá que, à medida que continuar a fazer isso, aqueles momentos de desespero, de desgosto, de depressão e dessas coisas que você costumava ter e que chafurdaria na miséria desaparecerão muito mais rapidamente, à medida que você fizer isso. E você descobrirá que não está escorregando de volta para esses níveis mais profundos e inferiores de consciência, com muita frequência aqui. OWS, Shanti. Que a paz esteja com você. Ser aquele. Fonte, James McComineu. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos. Vitória da Luz.